Boa noite, pessoal, tudo bem? A propósito, quero trazer aí uma reflexão acerca desses últimos episódios, desses últimos meses. Na verdade, isso acontece há alguns anos já, mas está tomando uma proporção maior, que é o fato dos dito cujos ETs, né? A ufologia. Então, a gente percebe que existe uma tendência que está acontecendo, e eu venho falando isso há muito tempo, quando eu tinha um impacto maior, quando eu tinha uma participação mais ativa nas redes sociais, eu postava bastante acerca desses eventos, que eles aumentariam na proporção, nas supostas evidências, né? Nas supostas aparições. Então existem duas situações acerca desses supostos encontrados, achados arqueológicos recentes agora do Peru, né, que seriam múmias de ETs. Eu trago duas latentes vertentes diferentes, tá? Tem um livro famoso chamado Governo Secreto. Não é mistério para todo mundo acerca do que esse livro trata. É um livro censurado, escrito por Jim Marrs, cara que foi perseguido. O livro ele foi proibido. E nesse livro é abordado a tecnologia eletromagnética de naves espaciais. Ou seja, naves espaciais existem, mas elas não são de alienígenas, são de seres humanos. Existem bases de lançamento dessas naves alienígenas. Esse livro ele traz detalhes, tá? São tecnologias militares. Então existem bases de lançamento na Antártida, existem bases de lançamento na região da Área 51, interessante, né? Em alguns outros lugares. Mas é uma tecnologia velada que Hitler já havia iniciado isso na Segunda Guerra Mundial. É uma máquina aérea de propulsão eletromagnética. Então ela funciona com um campo eletromagnético que propicia uma autopropulsão, né, e permite voos a velocidades superiores aos caças supersônicos, né, atuais. E existe a outra vertente, que é a vertente espiritual, que é a qual quero dar ênfase agora também. Então temos aqui no livro de 2 Coríntios do Novo Testamento, tá bom? Capítulo 11, versículo 14, tem um versículo que traz exatamente o que está acontecendo nos dias atuais, que já foi predito, já foi profetizado acerca disso, né? E está muito razoável, está muito atualizado. Então essa passagem diz o seguinte: e não vos admireis, pois o próprio Satanás pode transformar-se em anjo de luz. Então, o que tem a ver com esses supostos achados arqueológicos do Peru? Tem a ver que o diabo, ele é o pai, a paternidade dele é a mentira. Então ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para ludibriar o ser humano e afastar o ser humano da verdade, da luz, né, que é Cristo. Então ele vai usar todo tipo de subterfúgio, toda artimanha, porque ele é ardiloso, para levar as pessoas a acreditarem em coisas que supostamente existem, e com o intuito de cada vez mais afastar as pessoas de terem um relacionamento com Deus. Porque toda vez que a gente recebe uma nova teoria transformando o homem cada vez menor, cada vez mais pífio, conforme essa ciência evolucionista nos coloca, né? Esse heliocentrismo. Então, cada vez mais a gente se afasta da verdade criacionista. Então, é possível que o diabo e seus anjos, os demônios, se transformem em anjo de luz, e isso já aconteceu muitas vezes, em muitas aparições que eles surgiram. A gente vê isso, por exemplo, na formação de algumas religiões. Por exemplo, os Mormons, aparece um anjo trazendo tábuas de bronze. Aquilo não é um anjo, é um demônio. Existem outras religiões também, o próprio... esqueci o nome da religião agora. Mas enfim, são muitas as aparições que... agora me lembrei.
no caso o próprio islamismo, né? Um anjo que aparece a Maomé e traz uma nova verdade. Então o diabo ele vai se transmutar, ele vai se vestir da forma que for adequada, porque ele pode fazer isso e alguns principados também podem fazer. Para o quê? Para enganar e ludibriar as pessoas e esquecerem da verdade original, da verdade única, tá? De Deus Pai Criador e o seu Filho unigênito, nosso Salvador Cristo Jesus. Então a ufologia é uma forma de distrair as pessoas e isso vai cada vez ser mais recorrente. Vai aparecer cada vez mais possíveis e divagantes e supostas verdades ufológicas. Abram seus olhos, não caiam nessa armadilha, tá bom? Shalom.